Após o CSA perder 2 rodadas na Série C, a competição dá um recado claro. Quer que o CSA classifique. O Azulão precisa aproveitar as oportunidades e contra um Retrô é a hora perfeita para retomar as vitórias dentro da competição. E com a ausência de Thiago Marques, Igor Bahia deve ganhar a oportunidade. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, agora vamos embora pro vídeo. E vamos voltar a falar aqui de classificação, né? Porque a gente trouxe aqui uma projeção, né, que o CSA não perderia posições, a gente trouxe a informação, né, que o CSA não sairia da sexta colocação, não sairia do G8, mas a gente não conseguiu fazer aquela análise um pouco mais completa, porque já estávamos com a chavinha ligada, né, virada, melhor dizendo, para a Copa do Nordeste. Agora a gente já começa a observar aqui a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando, ontem a gente já trouxe a informação, o CSA já está aí na preparação para enfrentar o Retrô fora de casa, né? Aqui do ladinho, né? Na Arena Pernambuco. Então o CSA treinou hoje, vai treinar amanhã pela manhã no CT Gustavo Paiva e aí já viaja, né, para enfrentar o Retrô. Olhando aqui a tabela como ficou, né? A gente não chegou a fazer isso para ver como ficou. O CSA permanece na sexta colocação. Perdeu uma posição para o Náutico, que chegou firme, né? Já tinha chegado, né? A gente sabia também com a vinda do Hélio dos Anjos, com essa competição, a gente já sabia que o Náutico voltaria a ser um nome que estaria na pauta aí de classificação, né? Mas essa rodada trouxe de volta o Ituano para a briga. O Floresta teve uma grande oportunidade aí, né, de voltar com firmeza também para a briga, não voltou. Então, a rodada ajudou o CSA, né? Mesmo perdendo, aliás, as duas últimas, o CSA não teve grandes danos aí. Perdeu uma posição e segue na mesma toada que estava na rodada passada, né? Com muitos times na cola dele. E aí aproximaram ainda mais. O Ituano empatou em número de pontos. Você tem o São Bernardo empatado no mesmo número de pontos. Você tem o Floresta com 16 pontos também. Você tem o Guarani com 15. Você tem Brusque com 15. Maringá com 14. O Figueirense já vai com 13 pontos. Então, o CSA precisa vencer, tá? Não dá mais pra ficar negociando o resultado. Ah, o empate. Cara, pra mim eu não vejo o empate como um bom resultado, não. Mesmo jogando fora de casa, são 2 jogos seguidos perdendo. O CSA precisa voltar a vencer, tá? E aqui eu não tô falando nem em olhar pra parte de cima da tabela. Eu tô falando de se manter no G8 mesmo. De se consolidar novamente, de criar novamente uma gordura. Como a gente viu aqui, o CSA permanece no G8, mas já caiu uma posição e vê um monte de time aqui muito próximo, né? Então é o CSA também ligar esse sinal de alerta. Porque a competição tá dando novamente outra chance para o CSA, mas é preciso aproveitar as oportunidades que a competição tá te dando, né? O CSA tem aí 16 pontos, vencendo só passaria o Náutico. Então, vamos ver como é que vai se dar a rodada, né? Mas os jogos, e hoje já tem jogo de Série C, tá? No momento que sair esse vídeo, já estará rolando São Bernardo e Ponte Preta, né? Itabaiana e Confiança. E só a título de informação também, e óbvio que a gente vai falar disso mais, né, amanhã no nosso pré-jogo. Mas os jogos do YouTube dessa rodada são esses daqui: São Bernardo e Ponte Preta hoje, no domingo, né? Amanhã, dia 13/7. Né, Botafogo da Paraíba e Londrina às 16h30 e o jogo de segunda-feira, né, do CSA e Retrô e CSA também vai passar no YouTube de graça 0800 do Agora Sportnet, né? O nosso futebol mudou de nome, agora é Sportnet, então a gente também vai explicando isso daí no meio do caminho, tá? Mas já mudou a identidade visual, já mudou o Instagram, também já mudou, já não é mais Nosso Futebol, já é Sportnet. Então a gente vai explicando isso, né? Tranquilamente. Nosso futebol agora é Sportnet e eu tô aqui fazendo propaganda de graça, mas fazer o quê, né? É onde vai passar o jogo do CSA, então eu não posso, né, ser ganancioso nesse sentido, né? Então, tá aí. Sportnet, gente. É o que antes era o nosso futebol e vai continuar passando a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas na próxima rodada, Igor Bahia deve ter mais uma oportunidade, né? E dessa vez
de titular, porque o Thiago Marques ele já fez os exames, ainda não tem, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tem um resultado de quanto tempo ele vai ficar de fora, né? Algumas informações, né, e do Emerson Júnior, melhor dizendo, falou que o Thiago ia ficar umas 2 rodadas fora, né? Então, vamos colocar aí umas 2 semanas. Como a recuperação vai de cada corpo, então vamos colocar um pouquinho mais, né? Vamos trabalhar com o Thiago ficando aí fora umas 3 semanas. Pelo menos. Então, Igor Bahia vai ter essa oportunidade. Contra o Retrô, ele vai ter essa oportunidade de certeza. Paulo, mas tem que contratar atacante, tem que contratar isso. Para esse jogo não dá. Então, o que resta é apoiar e torcer pelo Igor Bahia, que sim, iniciou muito bem. Óbvio que o torcedor tem aí a sua parcela de críticas ao Igor Bahia. Já tinha em alguns momentos, mesmo quando ele estava na fase boa, e agora que ele passa por um momento de oscilação e que o gol não tá acontecendo, é natural que essas críticas elas cresçam um pouco mais, tá? Mas Igor Bahia vai ter a oportunidade agora segunda-feira. E o que é que a gente espera? Que ele volte a marcar gols, que ele volte a retomar aí a boa fase. Quando eu faço a crítica ao Igor em si, primeiro, eu não tô fazendo a crítica à pessoa, tá? Deixando bem claro. O Igor, isso é informação e eu vi, tá? Também. O Igor é um dos jogadores mais dedicados desse elenco. De ele não precisar estar no CT e ele tá lá pra fazer parte do grupo, para fazer algum trabalho, para querer ajudar de qualquer forma. Não, o CSA tem um grupo muito unido. Só fazendo parênteses, né? Ano passado a gente teve jogador que tava aqui no CSA, saiu hoje, na outra semana tava na internet falando mal do clube. Outro que era capitão foi dispensado e tava tirando foto com os jogadores do Botafogo da Paraíba, sendo que o CSA ia jogar contra eles na semana, né? E o cara tinha sido dispensado 2 dias antes. Então, assim, esse comprometimento que faltava, né, ao CSA. Parece uma coisa simples, mas que em outros momentos me fez falta. E no caso específico do Igor Bahia, eu pude presenciar isso. Óbvio que o torcedor não é obrigado a levar isso em consideração. Eu só tô dando um relato do que eu vi, né? Só tô passando o que eu vi e das informações que eu tenho. A má fase do Igor Bahia não tem nada a ver com falta de vontade. Não. Pode ser algo psicológico, né? A bola não tá entrando, ele tem essa ansiedade e isso faz com que ele não performe. Talvez algum problema pessoal faça com que ele não performe. Não sei, isso daí quem tem que resolver é o departamento de futebol, o Igor, a parte, né, da psicologia do clube. Eles é quem tem que investigar isso daí com o próprio jogador. Mas a má fase do Igor não tem nada a ver com má vontade. Ele é um jogador indisciplinado, um jogador que não treina. Não. Ele é um dos jogadores mais dedicados, mas que infelizmente tá passando por um momento ruim. Infelizmente para ele e infelizmente para o torcedor também, que quer sempre, né, que o time vença e que precisa do Igor Bahia voltando a marcar gols. Ele vai ter uma grande oportunidade agora contra o Retrô, deve ser o titular, né, contra a equipe pernambucana e fora de casa ele pode voltar a balançar as redes, né? Sem a dupla dele. Eu peguei essa foto de propósito, tá? Ele que fazia essa comemoração aí com o Thiago. Quando ele parou de fazer essa comemoração, os gols pararam. Talvez seja isso, né? Brincadeiras à parte, mas eu acredito que eu espero, né? Torço muito para que o Igor volte a fazer gol, volte a marcar, né, na segunda-feira. E eu não falo só pelos gols, tá? A minha avaliação vai muito além dos gols. Para o jogo como um todo do CSA, o Igor era um jogador que participava bastante, vencendo duelos, né? Ele é um jogador muito forte, então ele protegia muito bem a bola, ele ajudava o time não só marcando gols. A fase dele hoje, nem isso ele tá conseguindo entregar. Né, para o jogo, ele influencia muito pouco. Então, eu espero, além dos gols, que ele volte a ser esse jogador importante, não só marcando, mas para todas as áreas da partida, né? Então é isso, meu povo. A Série C quer o CSA classificado. Isso é um recado claro, tá, da competição, né? São poucos times aí que perdem 2 rodadas seguidas e praticamente não mudam, né, na tabela. Muitos times encostaram. Então, a competição quer o CSA classificado. Agora o CSA precisa aproveitar essa oportunidade. Já voltou a vencer contra o Ferroviário e eu acho que o CSA fez um bom jogo, mas sofreu desnecessariamente. Então, quando a gente faz o nosso pós-jogo falando sobre os erros do time, que o time deveria aproveitar as chances criadas, o CSA é um time que cria muito, mas perde muito gol. E no jogo de quarta-feira,
Eu achei que o CSA poderia ter tomado mais esse protagonismo, ter colocado a bola no chão, ter controlado mais a partida e não ter entregado a bola ao seu adversário, né? E muito por isso a gente fala do risco desnecessário. Na Série C, o buraco é mais embaixo. E o Retrô, mesmo estando numa má fase, não pode dar oportunidade para que ele volte à boa fase dentro da competição. Tranquilo, meu povo? Tamo junto, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã no nosso pré-jogo. Tchau, tchau.